Fala, galerinha do primeiro ano! Voltamos aí para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai trabalhar sobre uma temática bem interessante que, com o passar do tempo, foi ganhando grandes transformações e avanços tecnológicos que acabaram revolucionando as relações aqui do nosso planeta Terra, que é a globalização, que também é as relações comerciais entre diferentes partes do mundo, beleza? Então, mais uma aula preparada aqui pela equipe de geografia para a gente poder trabalhar essa temática de transportes e globalização, beleza? Só lembrando, como a gente sempre fala, pega seu caderno, faça as suas anotações. Se porventura ficar alguma dúvida em relação a algum conteúdo, aprofunde, pesquisa mais, que vai dar tudo certo, beleza? Então, de olho na tela, vamos lá. Nossa aula 17.1, galera, já. Hoje nós iremos falar sobre comércio e o transporte mundial. Vamos falar sobre globalização e o comércio, os maiores exportadores nesse mundo contemporâneo, a evolução do e-commerce no mundo, que é o comércio eletrônico, e vamos falar sobre modais de transporte ou meios de transporte nessa aula. Então, aula 17.1. Olha só, quando a gente fala de comércio, o que é o comércio? A gente sempre inicia nossa aula com algum questionamento, uma pergunta, uma reflexão. E hoje eu inicio nossa aula com essa pergunta aí para vocês. O que é o comércio? Fala até com a professora presencial aí. Professora presencial, dá uma paradinha aí na nossa videoaula e faça essa pergunta aí para o aluno. O que eles compreendem, o que eles entendem aí pela definição do que seja o comércio. Beleza? Isso é jogo rápido. 2, 3 minutinhos, pare, faça essa pergunta e continue com o vídeo para a gente poder prosseguir. Vamos lá, de olho na tela. O que é o comércio? O comércio, ele consiste, galera, em comprar. Antigamente também era troca. Esse processo de troca representava o comércio, venda, negociar. Então, todas essas palavras representam aí a definição de comércio. A troca comercial, a compra de determinados produtos, a venda de determinados produtos, esse ato de negociar é o que chamamos de comércio. O comércio, ele movimenta diferentes produtos e serviços. Quando a gente fala de comércio, tem muitas pessoas que às vezes pensam que o comércio é só, por exemplo, vender determinado produto agrícola ou vender uma determinada peça de carro. O comércio vai além disso. Por exemplo, a gente tem hoje a internet, onde é um produto e a galera acaba vendendo aí para diferentes partes do Brasil. Temos também, por exemplo, vendedores que ofertam esse serviço via telefone, via telemarketing, via internet, via chat, está ofertando esse determinado produto. Então, esta é a finalidade aí quando a gente fala das relações comerciais. Vamos lá. Então, olha só, o comércio movimenta diferentes produtos e serviços. Serviço de dentista é comércio. Serviço de um advogado é comércio. Serviço de um médico é comércio. Então, ó, produtos e serviços que vai movimentar o comércio entre diferentes partes do mundo. E a principal finalidade, objetivo do comércio, nada mais é do que o lucro, que é o principal objetivo do capitalismo. Então, alguém que desenvolve um produto, alguém que vende um produto, ele quer vender e quer lucrar. Então, a finalidade do comércio é garantir este lucro
com suas vendas de serviços e produtos. A gente vai agora fazer vamos colocar, entramos agora no portal do Túnel do Tempo e a gente vai entender como era o comércio desde a pré-história até os dias atuais, as principais transformações no comércio. Então, lá na pré-história, o homem já negociava. E essa negociação representava já uma relação comercial, que era a partir da troca. Troca de quê? Dos excedentes dos produtos coletados. Quando o homem era nômade, ele fazia a coleta dos seus produtos, fazia a sua caça, e aquilo que era excedente, ele vendia. Vendia não, ele trocava. Beleza? Então, o nome dessa prática de relação comercial, lá na pré-história, é chamada aí de escambo. Beleza? Escambo, essa prática de troca de produtos na pré-história. Ele coletava aquilo que sobrava, o excedente era trocado. E aí a gente avança, olha só, para falar de comércio, agora no século XV, no período das grandes navegações. Agora sim, olha aí, grandes navegações. O homem lá na pré-história tinha toda a sua limitação em relação à sua locomoção dentro do espaço geográfico. Agora, no século XV e XVI, nós temos um grande avanço que acabou contribuindo muito para as relações comerciais, que foi a construção das caravelas, construções de várias caravelas. Nesse primeiro momento, principalmente ali no continente europeu, pioneirismo, Portugal, depois tem também as construções a partir da Espanha. Beleza? Então, esse modal de transporte, que era aquaviário, revolucionou as relações comerciais a partir do século XV. Vamos lá. E aí a gente consegue verificar essa relação comercial entre diferentes partes do nosso planeta Terra. Por exemplo, o Brasil foi colonizado, boa parte do seu território no início, pelos portugueses, outra metade pelos espanhóis, essa ocupação no primeiro momento, a partir dessas grandes caravelas que chegavam no litoral brasileiro. E o principal objetivo do comércio nesse período das grandes navegações, lá no século XV, a busca de especiarias e ouro, galera. Beleza? Busca de especiarias e ouro para suas respectivas metrópoles. Estabeleciam colônias, como foi o caso do Brasil, nossa colônia de exploração, e esses recursos eram extraídos do Brasil para suprir a necessidade comercial, não só a comercial, mas também garantir o lucro já lá no século XV, século XVI, no período das grandes navegações. Então, a partir das grandes navegações, a gente tem uma revolução aí nas relações comerciais do mundo durante esse período. Olha só, desde o século XV, o mundo ele vem passando por significativas transformações técnicas. Isso já lá no século XV. Só que no último século, essas transformações tornaram-se cada vez maior, galera. E surgiram novos produtos, novas técnicas, novas tecnologias que vieram fomentar, desenvolver o comércio de uma forma mais veloz entre diferentes partes do mundo. Olha só, lá no século XVI, temos aqui o telescópio como exemplo. No século XIX, telefone, comunicação, galera. No século XX, Santos Dumont, 14 bis, avião.
Então, olha só, telefone, comunicação, avião, modal de transporte, meio de transporte aéreo. Então, isso acabou facilitando o quê? Com o avanço dessa tecnologia, dessa técnica na construção de aeronaves, as relações comerciais, principalmente aí a partir da metade do século XX. Outra inovação que a gente observa no campo da comunicação, olha que interessante aqui, ó, em 1972, eu tenho aqui um orelhão. Eu não sei se na tua cidade tem esse orelhão ainda, de repente nem tenha, você não conhece. Mas esse orelhão foi uma revolução. Eu lembro que na minha infância, você tinha que comprar uma ficha para poder fazer uma ligação para um determinado local. Uma ficha tipo uma moeda. E com o passar do tempo, depois surgiu o cartão e a tecnologia não parou. Foi se aperfeiçoando, aí vieram os primeiros celulares, esses celulares mais simples, não eram tanto tecnológicos. E hoje, boa parte dos cidadãos do mundo e do Brasil, eles realizam suas ligações por via de chamada para diferentes partes do mundo, beleza? Então a tecnologia, a cada ano que se passa, ela vai sendo aprimorada. E isso é algo bem positivo para as relações comerciais do mundo. Além da tecnologia, também a questão da modernidade dos transportes, porque favoreceram ainda mais as relações comerciais entre diferentes continentes. Como, por exemplo, hoje no Brasil, nós efetuamos compras de diferentes partes do mundo via site, e esse é o comércio eletrônico, e esses produtos chegam aqui no nosso território. Sem comunicação, sem a informática, sem modais de transporte, certamente um local, um país tem maior dificuldade para essa relação comercial. Beleza? Vamos lá. Avançando aqui, mais informações. A globalização e o comércio. Então, quando a gente fala de globalização, você tem que lembrar o seguinte, que essa globalização já existe há muito tempo. Desde o século XV, a gente já pode falar que já existia a globalização. E o que é a globalização? Vem aqui comigo. Globalização é a integração entre diferentes partes da Terra, entre diferentes países ou continentes, no campo cultural, no campo político, econômico e social. Essa inter-relação, essa troca comercial, essa aproximação a cada dia mais entre diferentes nações do mundo, refere-se ao conceito de globalização. Então, lá no século XV, século XVI, eu posso afirmar para vocês que já acontecia a globalização, essa integração. Como, por exemplo, caravelas que deixavam o continente europeu e chegavam no Brasil, isso lá no século XV. Então já havia o quê? Contato, integração entre diferentes culturas do mundo. Só que a globalização lá do século XV era uma globalização mais lenta, porque não tínhamos na época transportes modernos. Hoje em dia, a nossa globalização é mais veloz, porque nós temos aí o quê? Telecomunicações de ponta e modais de transporte modernos. Beleza? Então, a globalização, ela, vamos dizer assim, intensificou-se o boom da globalização, principalmente a partir da década de 70 e 80. Beleza? Vamos lá. Por conta aí dos grandes avanços do campo tecnológico. Então, aí, ó, durante o século XX, o comércio tornou-se mais desenvolvido por conta dos avanços na mudança da história da Terra e também nas relações econômicas do mundo. Olha que interessante, falando de tecnologia, temos aqui um drone, galera. Olha, hoje no estado de São Paulo, vários locais recebem encomendas, até mesmo o alimento lá do iFood, via drone.
Isso é uma grande inovação do campo tecnológico. E essas transformações contribuíram para a questão aí de fomentar ainda mais as relações comerciais. Beleza? Hoje a tecnologia está agregada ao comércio e isso só garante o quê? Sucesso e grande crescimento econômico, principalmente dos países que desenvolvem tecnologias. A partir do desenvolvimento do capitalismo, nós temos aí o quê? A abertura de mercados e da concorrência. Criou aí uma aldeia global, gerando interdependência entre os países. Isso aqui é bem interessante, ó. Criou uma aldeia global. O que seria uma aldeia global dentro desse mundo capitalista, principalmente após a velha ordem mundial, que se encerrou com o final da Guerra Fria e iniciou uma nova ordem mundial em 1991, onde nós temos aí um mundo multipolar. Temos realmente a superpotência ainda do mundo, que é os Estados Unidos. Mas hoje nós temos várias economias espalhadas pelo mundo que também são importantes, galera, para garantir o quê? Essas relações econômicas, essas parcerias econômicas em diversos continentes. Então, a aldeia global, ela é para fazer referência a essa interconexão de cultura, de informações, de ideia, que a população mundial mantém um contato cada vez maior, conectados via internet, via tecnologia, e por isso que a gente fala dessa aldeia. Porque quando a gente fala de aldeia, a gente fala de um espaço territorial mais limitado. Então, hoje o mundo, ele é visto como uma aldeia, onde as relações, os avanços de transportes, telecomunicações, de certa forma, deixaram esse mundo que era tão grande lá no século XV, que era um mundo tão mais atrasado, um mundo menor agora no século XXI. Porque agora nós temos o quê? Essas tecnologias embutidas no processo das relações, vamos colocar, sociais, econômicas, políticas no nosso mundo atual. Beleza? Vamos lá. Aí eu tenho aqui essa imagem, vamos falar um pouquinho dela, né? Brasil, um grande parceiro econômico da China. Não só da China, mas o Brasil também é parceiro econômico dos Estados Unidos, que é a superpotência mundial. O Brasil é parceiro econômico da União Europeia. E isso é muito positivo, porque aquela limitação lá da metade do século XX, hoje, ela de certa forma acaba sendo menor, porque hoje a gente consegue adentrar em mercados mais distantes do nosso querido Brasil, por conta desse avanço aí nos modais de transportes. Temos aqui um navio, ó, cargueiro, carregado de contêineres. Esses contêineres levam para a China a soja do Brasil, levam também o ferro, que é um mineral do nosso país, e assim o Brasil leva, vamos colocar aqui Rondônia, a carne de Rondônia para o mundo, lá para a Ásia, na China e também para o Oriente Médio. Essas são as relações comerciais da nossa nova ordem mundial, que se iniciou principalmente aí após a Guerra Fria na década de 90. Então hoje nós temos o quê? A mundialização da economia capitalista, que gerou a segmentação do espaço econômico mundial por meio da formação de blocos econômicos. Falei para vocês que a nossa ordem é uma ordem multipolar, porque temos vários centros econômicos espalhados pelo mundo que exercem a sua influência na economia mundial. Falei para vocês, superpotência, Estados Unidos, beleza. Mas temos aí a China, temos o Japão, temos os países emergentes, como o Brasil também, China, que são responsáveis por essa movimentação a nível mundial, essa movimentação comercial e econômica entre as nações. Beleza? Vamos lá!
as corporações multinacionais. A gente vai entender um pouquinho dessas transformações dentro da nova ordem mundial. A principal força da globalização são as transnacionais, galera. Essas transnacionais, vem aqui comigo, são marcas, são empresas, indústrias que estão presentes em diferentes partes do mundo. Tem, por exemplo, a sua sede nos Estados Unidos, ou de repente lá na União Europeia, na Itália, na Alemanha, na França, mas por conta desse grande avanço dos transportes e telecomunicações, hoje estão presentes em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, beleza? São as empresas transnacionais e até mesmo aqui em Rondônia. Vamos lá. Olha só, essas transnacionais, elas têm maior fatia do comércio internacional. E maior parte delas, a gente vai encontrar, são empresas de países desenvolvidos. Outro ponto, acabam afetando as economias locais. Em que sentido? Presta atenção. Se você tem uma loja de sapatos na sua localidade, e esse sapato é produzido por uma determinada empresa local, vai chegar uma fábrica de sapato no seu município, no seu distrito, na capital. Você vai conseguir competir com uma empresa transnacional? Se ela tem mais tecnologia, se ela produz de uma forma mais veloz, se ela consegue ofertar o produto mais barato? Então, por isso que tem esse ponto, que é o lado triste dessa história, que essas empresas de grande porte, chamadas transnacionais, podem afetar e afetam economias locais, dependendo aí do local da sua instalação. Unidades produtivas pelo mundo, uma característica das empresas transnacionais. Olha só, temos aí no nosso dia a dia tecnologias de diferentes partes do mundo. Por exemplo, o iPhone é norte-americano, da indústria norte-americana. Temos outras marcas que é da Europa, beleza? Vamos colocar assim, Peugeot, Renault, Hyundai, também que é fora do Brasil. Mas muitas das vezes, quando a gente fala de transnacionais, aquele iPhone, que é uma tecnologia norte-americana, ele não é produzido somente dentro dos Estados Unidos. Aquele determinado produto tem parte da sua produção ali próximo dos Estados Unidos, no México. Ou, de repente, tem também parte da produção lá no continente asiático, lá nos Chiles asiáticos. Vai ter parte da produção em Taiwan, Hong Kong, Singapura, Vietnã. Por que, professor, que há produção fragmentada quando a gente fala de transnacionais? Porque as transnacionais estão preocupadas, galera, em garantir cada vez mais lucro. E trabalhar com fragmentação da produção garante o seguinte, ó. Eu vou montar aquele produto lá naquele determinado país X, porque a mão de obra lá é mais barata. Então ele começa a produzir e na venda final daquele produto, desde o processo da sua confecção, ele vai ganhar mais, que é lucrar, aquilo que eu estou falando para vocês. Beleza? Então é dessa forma que acontece a fragmentação da produção. Às vezes é o salário que é considerado para poder instalar uma multinacional, uma transnacional em um determinado local. Às vezes também pode ser a questão das leis ambientais mais frágeis, de onde essa empresa está extraindo a matéria-prima. Então, vários fatores interferem nessa questão quando falamos aí da descentralização da produção. Beleza? Vamos lá. Olha só, o lucros permanece em suas sedes, ou seja, na matriz desta determinada empresa transnacional. E acontece muitas das vezes o quê? Fusão de empresa. Ela acaba comprando empresas
que às vezes seria sua concorrente dentro de um determinado país, ou que produz algum insumo para a produção do seu determinado produto, ela acaba fundindo, comprando para poder lucrar ainda mais. Esse processo de fusões de empresa, principalmente aconteceu a partir de 1990 a nível mundial. Olha o nosso mundo globalizado, que é esse mundo cada vez mais integrado. Prova disso que a gente está numa aldeia global, onde consumimos produtos de diferentes partes do mundo. Olha só, Coca-Cola não é uma empresa brasileira, McDonald's, as batatas, os hambúrgueres de outro país, Heineken, Nokia, vamos colocar outras marcas, Nestlé. Então nós temos aí diferentes marcas no mundo, o All Star. Consumimos também o que, galera? Produtos das empresas cinematográficas de diferentes partes do mundo. Hoje tem uma galerinha aí que pode ser até o teu caso, querido estudante. Eu gosto das séries coreanas, eu gosto das séries europeias, ou de repente das norte-americanas. Eu gosto de um joguinho que é lá da Ásia. Enfim, você tem acesso a essas produções, a essas tecnologias que estão presentes em diferentes partes do mundo. Isso representa o quê? Globalização. Beleza? Vamos lá. Dentro desse mundo atual das relações comerciais, temos a Organização Mundial do Comércio, conhecida aí como OMC. A OMC, galera, ela regulamenta o comércio internacional e também media o quê? Acordos comerciais, buscando favorecer o livre comércio. O que seria esse livre comércio? Hoje em dia, a gente tem ainda países que têm uma certa, vamos colocar, dificuldades por impor algumas barreiras para se relacionar comercialmente com outros países. Às vezes cobra muitos juros, tarifa o produto de determinado país com elevadas taxas, como medida protetiva para não entrada daquele determinado produto. Então, a OMC, ela faz todo esse levantamento, todo esse estudo para a cada dia propor uma relação comercial entre diferentes partes do mundo mais justa, mais igualitária. Beleza? Vamos lá. E atualmente ela possui 164 Estados-membros. O Brasil faz parte da OMC e a sede fica em Genebra, lá na Suíça. E a OMC foi criada em 1995. Beleza? Vamos lá, galera, para mais informações em relação à OMC. Então, neste mapa, nós temos aqui, praticamente todos os países do mundo membros, que está sendo representado pelo verde. Aí nós temos membros representantes em conjunto pela UE, só lembrando que aqui a gente tem a União Europeia, por isso que boa parte está em azul, são membros representados em conjunto pela União Europeia, não representado por cada país. Temos também os observadores e os não membros dentro dessa Organização Mundial do Comércio. Quais objetivos da OMC? Quais são? Regulamentar, fiscalizar o comércio a nível mundial, resolver conflitos comerciais entre os países membros. De repente está acontecendo uma treta entre o Brasil e a China, entre o Brasil e a União Europeia, e aí vai entrar a OMC para mediar, para tentar resolver aquele conflito. Criar situações e momentos de rodadas para firmar acordos comerciais, galera, internacionais. Sempre tem esses encontros, visando o quê? A melhoria das relações comerciais no mundo. Garantir a estabilidade, concorrência entre todos os países e assegurar o desenvolvimento econômico das nações, não somente daquele grupo de países mais desenvolvido. Garantir o desenvolvimento socioeconômico
das nações que fazem parte da OMC. Globalização. Falamos sobre comércio e mais informações agora sobre a temática globalização. Olha só, nós temos uma globalização que, apesar de o mundo estar integrado a nível mundial, bem sabemos que existe aí o quê? Diferenças no processo da globalização. Para um determinado país estar mais integrado na globalização, ele precisa ser o quê? Ter tecnologias, ter internet, ser produtor aí de inovações. Então, nesse mundo globalizado, quem está mais integrado é aquele país que está desenvolvendo mais tecnologia, é aquele país que tem o quê? A melhor qualidade de vida da sua população, que consegue comprar os telefones, que consegue ter um poder de compra interessante. Então, nem todos estão integrados na globalização da mesma maneira. Uma coisa é eu falar que a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos estão integrados de uma forma bem acentuada no processo da globalização. Agora, uma coisa é falar que a globalização norte-americana é a mesma globalização da África subsaariana. Negativo. A África subsaariana, ainda hoje, 2023, enfrenta muitos problemas de ordem social, de ordem econômica, que não permite essa integração mais intensa ao processo da globalização. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui, galera, países subdesenvolvidos. Os desafios dos países desenvolvidos e os desafios também dos países subdesenvolvidos. Vamos analisar. Característica da globalização dentro dos países subdesenvolvidos. Nível tecnológico reduzido, menor, se comparado com o país desenvolvido. Exportam produtos de menos valor. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador, mas exporta principalmente matérias-primas que têm menos valor do que exportar produto industrial e tecnológico. Menor captação de recursos financeiros diante dos organismos internacionais. Às vezes não consegue tantos recursos para poder melhorar a estrutura industrial do seu país, o desenvolvimento social do seu país. Baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia e a incapacidade de gerar. Não incapacidade, mas eu falo a limitação de gerar novas tecnologias se comparado aí com o país desenvolvido. Já o país desenvolvido, a gente consegue ver o outro extremo. Nível tecnológico elevado. Exporta produtos altamente valorizados. Tecnologia, ciência, produto de indústria de ponta. Consegue mais recursos financeiros e melhora a sua estrutura como país. Grande investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, porque nesse mundo globalizado atual, o que gera uma economia positiva de um país é investir em pesquisa e tecnologia. E todo o tempo está no desenvolvimento de novas tecnologias. Fechou, galera? Olha só, agora a gente vai falar sobre balança comercial. E a gente tem que entender que a balança comercial, ela vai registrar as importações e as exportações de um determinado país. E a balança, ela tem informações aqui de importações. O que é importações? É quando você está comprando. O que são as exportações? Quando você está vendendo. Primeira informação que você precisa guardar. Quando eu importo, é que eu estou comprando. Quando eu exporto, eu estou vendendo. Então, a balança ela pode ser uma balança com resultado negativo, nulo e positivo de um determinado país. Ela vai ser uma balança negativa quando o valor das importações supera o valor das exportações. Então, se eu estou comprando mais e vendendo menos,
eu vou ter uma balança comercial negativa e eu vou apresentar um déficit comercial. No segundo caso, nós temos uma balança quando ela vai se apresentar de forma com resultado nulo. A gente tem equiparação aqui, ó, nas importações e exportações. E a explicação fala: o valor das exportações é igual à das importações. Ou seja, o mesmo valor que eu estou vendendo, eu estou comprando. Então, há uma balança comercial com resultado nulo. A balança positiva. Agora a gente vai ter o contrário da negativa. Eu estou vendendo mais, que é exportando, e comprando menos. Aqui o texto, ó. O valor das exportações ou as exportações é superior ao das importações. Nessa situação, eu vou ter o chamado superávit comercial. Esta é assim, balança comercial, onde as exportações são maiores, é a balança mais desejada hoje pelos países, porque vai representar que esse país vendeu muito e comprou menos, garantindo um superávit comercial. Aí eu tenho aqui uns gráficos de valor de exportações com base em 2019. Eu tenho aí as exportações de produtos feitos pouco para consumo humano. Grande líder das exportações vem os Estados Unidos, depois Países Baixos, Brasil na terceira posição, tem a Alemanha, China, França e assim sucessivamente até a 15ª posição que você pode analisar depois. Quando a gente fala de líderes em inovação tecnológica, eu tenho aí Estados Unidos, que é um país desenvolvido, o grupo de países que formam a União Europeia, o restante do mundo, tenho a China também aí com uma grande participação tecnológica e também o Japão, os principais aí líderes da inovação e pesquisa e desenvolvimento. Então a gente consegue verificar aqui no Brasil o seguinte, ó, que a partir da industrialização do Brasil, que foi na metade do século 20, 1950 em diante, intensificou, o país ele desenvolve relações comerciais com diversos países. Então, os nossos maiores parceiros na exportação, temos aqui, ó, China. Na importações, a gente vai encontrar também na primeira posição a China. Na União Europeia, a gente tem também essa participação de maior parceiro do Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. Então, as exportações para a China foram 3,3 vezes o valor exportado para os Estados Unidos. Então, olha só, grande volume de exportação do Brasil para a China, ó, 34%, certo? Dos 200,9 bilhões exportados tiveram a China como principal parceiro comercial do Brasil, de acordo com a informação de janeiro a dezembro de 2020. As exportações do Brasil é principalmente produtos primários, que eu falei para vocês há pouco: soja, café, milho, carne bovina, frango e petróleo. E produtos aí industrializados, semi-manufaturados, como calçado, suco de laranja, produtos têxteis, óleos, bebidas, alimentos industrializados, aparelhos mecânicos, armamentos, produtos químicos, materiais de transporte. Então, as commodities, que são essas mercadorias do setor primário do Brasil, representam aí 63% do valor das exportações brasileiras em 2019. Essas exportações equivalem a 6,7% do produto interno bruto do Brasil, que é o PIB. Então, o Brasil exporta, mas maior parte das suas exportações são produtos da commodities, que são mercadorias do setor primário, como carne, como a soja, como o milho, como, vamos colocar o que mais? É o minério de ferro, a bauxita, outros minerais do Brasil. O peixe. Os produtos mais exportados pelo Brasil em 2019, nós temos aqui a primeira posição, a soja,
E na 10ª posição, café. E temos outros aqui, ó, como ferro, celulose, milho, carne bovina, de frango também e produtos manufaturados. Os principais parceiros comerciais do Brasil, 2019, como vimos lá no mapa anterior, temos a China, na 2ª posição, os Estados Unidos. As exportações por estado brasileiro, São Paulo, grande líder da exportação, a gente consegue observar. Depois a gente fala, tem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Essa informação também de 2019. Os produtos mais exportados por estado no Brasil, aí a gente tem separado aqui, né, por região. Então aqui nós temos soja no norte, preparativos de cosméticos, madeira, Rondônia, carne bovina, Mato Grosso também soja, vamos colocar minério de ferro, celulose, açúcar, soja, carne de frango, mais no sul do Brasil. Então, são os principais produtos do Brasil, beleza? E o Brasil, nos corredores da exportação. O Brasil exporta uma grande quantidade de commodities via transporte marítimo, que sai aqui do litoral e vai para a China, vai para outras partes do mundo. Então, as exportações de minérios, manufaturados, café, óleo, soja, e o Brasil importa, ou seja, compra trigo, petróleo, manufaturados e minérios de diferentes partes do mundo e também da região aqui da América do Sul. Os maiores importadores de carne bovina do Brasil, a gente tem aqui a China, depois Hong Kong e depois o Chile, Egito e Itália. E agora, o comércio mais recente, que é o comércio eletrônico chamado e-commerce. Esse comércio começou a se desenvolver no Brasil principalmente a partir da década de 90, lá mais ou menos por volta de 1999, quase no final da década de 90, onde as primeiras, vamos colocar, empresas da internet começaram a desenvolver esse tipo de comércio, que é o comércio eletrônico. E foi na época o Mercado Livre, outras empresas também no ramo de venda americanas começaram a vender nos sites, tá bom? Vamos lá no quadro para a gente finalizar. Então, o comércio eletrônico, ele é muito importante para o desenvolvimento da economia nesse atual sistema capitalista. Só que a gente vai ter aí, galera, certamente a seguinte situação. Ó. Os países atuam de forma diferente, pois nem todos os países têm a mesma estabilidade econômica, devido a esse grau diferenciado de desenvolvimento, tendo em vista o aumento da desigualdade social inerente ao sistema capitalista. Então, nem todos os países conseguem vender nesse comércio eletrônico da mesma maneira. Vender e comprar, porque às vezes não tem acesso à tecnologia. Vamos lá, só para a gente avançar. Aí nós temos aqui os maiores mercados eletrônicos do mundo. A gente observa aí dentro do mapa, ó, na primeira posição China, na segunda posição Estados Unidos, as grandes economias do mundo. Japão, União Europeia e França, a gente pode observar Canadá, as principais áreas do comércio eletrônico. E o encolhimento do mundo. Com o avanço da tecnologia dos transportes, o mundo tornou-se menor. Mas não a área física do mundo, mas as relações por conta do avanço aí das tecnologias e nos meios de transporte. Uma caravela, lá no século XV, 50 dias para chegar no Brasil. Depois modernizou, veio o navio a vapor, 24 dias. E hoje um avião lá de Portugal para o Brasil, em média 10, 12 horas. Então, os meios de transporte revolucionaram a questão econômica. E a gente tem aqui um outro canal que é muito importante, que é o canal do Panamá para as relações comerciais, que acaba encurtando as relações comerciais, por exemplo, da América com a Ásia, porque a partir desse canal há a travessia do Atlântico para o Pacífico. Do Pacífico também para o Atlântico. Os meios de transporte, eles são muito importantes também na atualidade e eles começaram a se desenvolver principalmente com a Revolução Industrial a partir do século XVIII, que foi a primeira revolução, e os transportes mais modernos do século XX. Quando a gente fala de meio de transporte, eles são muito importantes.
E existe aí alguns modais de transporte, que a gente vai falar rapidamente, que é o terrestre, formado pelo ferroviário, rodoviário e dutoviário, o aquaviário, que é formado pelo transporte marítimo, fluvial, lacustre e cabotagem. E o transporte aéreo também é muito importante para as relações comerciais. Quando a gente fala de matriz de transporte de cargas no mundo, a gente observa o seguinte: o Brasil, 61% do seu modal de transporte é o transporte rodoviário. Então, a matriz de transporte do Brasil não é equilibrada como, por exemplo, a matriz de transporte norte-americana, como a matriz de transporte da China. Então, para um país desenvolver de uma melhor forma, ele precisa também melhorar a sua estrutura de transporte. Beleza, galera? Então é isso. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão com vocês. Valeu, tchau!